Hoje eu quero te ensinar a fazer esse efeito de texto aqui, ó, que vai aparecendo palavra por palavra. Com certeza ele é um dos meus efeitos favoritos, porque você consegue trazer bastante dinamismo usando só texto e também dá ênfase em algumas palavras importantes. Mas eu não vou te ensinar só a fazer ele, eu vou te ensinar também como salvar um preset depois que ele estiver pronto, para que você não tenha que fazer esse efeito do zero toda vez que você quiser usar. Vai ser só clicar e arrastar para um texto novo. Então agora bora para dentro do Premiere para eu te mostrar como fazer isso. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui é colocar o seu texto. E para você colocar o seu texto, você vem aqui, ó, nesta ferramenta de texto. Eu vou clicar nela e escrever alguma coisa aqui. Vamos colocar um texto suave. Você pode mudar a fonte, e aí para você mudar a fonte é aqui, na parte de texto, ó, propriedades, texto. Se a sua janelinha de propriedade não estiver aparecendo, você vem aqui em Window e acha ela em algum lugar nesta lista enorme, que fica aqui, ó, propriedades, tá vendo? Então, o que você precisa fazer é vir em Window, achar propriedades. Beleza, vamos mudar aqui o texto. Eu vou escolher a fonte Inter, eu gosto bastante dessa fonte, acho que ela é uma fonte bem interessante para a gente trabalhar com esse tipo de efeito. Ela tem bastante propriedade aqui, ó, a família dela é bem grande. Eu gosto de usar aqui essa Extra Bold ou a Black. Gosto de mudar também o tracking dela. O tracking é o espaçamento entre letras, tá vendo que tem um espaçamento aqui, ó? Então, cada letra tem um espaçamento diferente e aqui você muda o tracking. Acho bem interessante deixar um pouquinho mais perto, ó. Faz com que a leitura dela fique melhor. E descendo aqui, você vai ter outras propriedades, se você quiser mudar a cor, por exemplo, colocar um stroke, então pode explorar bastante isso daqui. Eu vou vir aqui em alinhamento, centralizar ele vertical e centralizar ele horizontal. Feito isso, a gente vai para a parte dos efeitos. A gente vai usar dois efeitos aqui, que é o Transform e o Crop. E tem uma lógica para a ordem que a gente vai colocar isso. Primeiro vai ser o Crop e depois o Transform. Eu vou colocar aqui e depois eu mostro o que acontece quando a gente inverte essa ordem, beleza? Primeiro é o Crop. Venho aqui na aba Effects. Aba Effects, mesma coisa. Se sua aba Effects não estiver aparecendo, vai em Window e acha ela aqui. Effects ou o atalho Shift 7. Clicando aqui em Effects, a gente vai escrever nesta parte aqui, ó, que aqui é a parte de busca. A gente vai escrever Crop. Ele vai aparecer, clique e arrasta para cima da sua layer. Vai ficar esse azul aqui em volta dela, aí você solta, sabe que o efeito já vai estar aqui. E aí você pode vir em Effects Control, que é aqui, e o Crop já vai estar aparecendo. Clique em cima do nome Crop, vai aparecer essas faixas azuis aqui, mostrando que o seu crop está selecionado. O que a gente vai fazer é clicar em qualquer um desses quadradinhos aqui, clica, segura e arrasta até você deixar só a letra que você quer que apareça. E aí você pode fazer isso com a parte de baixo também aqui, ó. Letra não, né? A palavra. No caso, eu escrevi duas palavras aqui, então eu vou precisar de duas layers. Depois que eu fizer isso, na primeira, eu seleciono a minha layer aqui na timeline, pode segurar o Alt no teclado, aperta e segura ele, e aí com o botão esquerdo do mouse você clica, segura e arrasta para cima. Já duplicou. Seleciona a layer de cima. Com a layer de cima selecionada, você vem aqui de novo na aba de Effects Control e clica em cima do Crop. Tá vendo que selecionou aqui, ó, mostrou de novo as nossas linhas aqui, mostrando que o Crop tá selecionado. No meio do Crop, clica, segura e arrasta com o mouse, ó, que é para você mover a sua seleção. Então agora a gente vai fazer com que a outra palavra se revele na layer de cima. Às vezes vai cortar um pouco, então clica no quadradinho, mesma coisa, clica e abre um pouquinho o seu crop aqui para mostrar a palavra inteira. Beleza, já temos as duas layers e as duas layers já estão com crop, então agora a gente vai aplicar o Transformer. Mesma coisa para você achar o Transformer. Vamos voltar aqui, ó, Effects. Na nossa barra de busca, a gente vai escrever agora Transform. Vamos descer até achar ele e tá aqui, ó, Transform, mesmo esquema. Clica, segura e arrasta para uma das layers. Assim que você fizer isso, o seu Transform já vai aparecer aqui, ó. Então a gente tem o Crop e o Transform. No Transform, o que você vai fazer? Certifique-se de que sua agulha está no começo, tá? Para isso, você pode apertar a tecla Home no seu teclado e aí ter certeza que está bem no começo da sua layer. A gente vai usar duas propriedades aqui, que é Position e Opacity. Então, vamos começar com o Position.
Aqui no reloginho é onde a gente cria os keyframes. Então vamos clicar uma vez aqui. Cliquei e aí já veio um keyframe aqui para mim, ó, bem no comecinho, tá? Quase não dá para ver ele porque ele tá no limite da layer. Caso esteja assim o seu também, ó, tá vendo que o meu número tá bem embaixo do keyframe? É porque essa janela aqui provavelmente ela tá pequena. O que você pode fazer é clicar aqui, ó, nessa junção aqui, nessa parte preta, colocar o mouse bem em cima dela, clica, segura e arrasta. Assim, ó, tá vendo? O meu mouse mudou, fez uma setinha dupla, cliquei, segurei e arrastei, ó. Agora liberou o número aqui para mim que estava embaixo do meu keyframe. Então o que a gente vai fazer agora é, neste número aqui, ó, o primeiro é posição horizontal e o segundo é posição vertical. Então a gente quer o segundo, tá? Então a gente vai descer um pouquinho esta palavra aqui. Clica, segura e arrasta e vai descendo mais ou menos aqui, ó, quando termina a outra palavra, beleza? Segurando o Shift, setinha para a direita, a gente vai apertar umas 3 vezes ela. 1, 2, 3, para ela andar uns 15 frames. E aí a gente vem aqui nesta setinha de reset e vamos resetar a posição. Ele vai voltar. Tá vendo que agora a gente tem 2 keyframes aqui. Esses keyframes estão com uma animação bem tranquila, animação, mas ainda não tá legal, né? Ela tá meio feinha, mas a gente vai ajustar isso. Agora a gente vai na parte de opacidade, então na parte de opacidade a gente vai colocar um keyframe nela também e zerar a opacidade e vai até o keyframe de posição que a gente já fez aqui e reseta de novo. Então agora a gente tem essa animação aqui do texto aparecendo. Beleza. Em qualquer lugar aqui dessa parte de Effects Control, você vai clicar, segurar e arrastar para selecionar os keyframes. Vamos abrir aqui, ó, clicando nesta setinha de opacidade e de posição para revelar as nossas curvas de velocidade. E com eles selecionado, dá para ver que tem umas abinhas aqui, ó. É só clicar, segurar e arrastar nessas abinhas aqui, ó. Para a esquerda e essa daqui um pouquinho para a esquerda também. A gente quer mais ou menos isso daqui, tá? Então a gente quer uma curva mais ou menos assim, ó. Que é uma curva que é menorzinha no começo e depois ela vai descendo para cá. E a gente vai fazer a mesma coisa com a opacidade. Então, selecionou os keyframes de opacidade, abriu o gráfico, clica, segura e arrasta para a esquerda. E depois clica, segura e arrasta para a esquerda. Vamos deixar ela mais ou menos parecida. É isso. E agora a gente tem esta animação. Tá vendo? Uma animação muito mais interessante. Ela começa rápido e desacelera. Beleza, então agora a gente já tem a animação. E aí eu falei que ia te ensinar a salvar um preset. Por quê? Senão a gente teria que fazer toda essa etapa para a palavra texto. E aí você imagina você ter que fazer essa etapa para cada palavra, para cada animação que você tiver. Seria um trabalho muito desgastante e demorado. E aí que entra a mágica do preset. Eu crio o preset para todos os meus clientes e todas as animações que eu faço. Porque dentro do marketing digital, normalmente a gente edita em pacotes. Então, dificilmente a gente vai editar só um Reels. A gente vai editar vários Reels para aquele cliente ou vários anúncios para aquele cliente. Isso quer dizer que a gente precisa manter uma mesma identidade visual, tanto nas cores e escolha de fontes, como nas animações. Não dá para cada coisa ter uma animação completamente diferente, senão você não cria uma identidade visual. Para você salvar o seu preset, é muito simples. Você pode vir aqui na palavra Transform, clica com o botão direito, Save Preset. Aqui vai abrir esta janela e ela tem 3 opções: Scale, Anchor to In Point e Anchor to Out Point. O que significa cada uma delas? Scale quer dizer que a animação vai ter o tamanho da sua layer, ou seja, aqui a gente criou uma animação de 15 frames e a gente quer que mantenha esses 15 frames. A nossa layer tem 5 segundos. Se eu colocar em Scale, ele vai colocar este keyframe no começo e esse keyframe aqui no final. Então nossa animação vai ter 5 segundos e não 15 frames como a gente criou. Se eu colocar em Anchor to In Point, vai ser exatamente o que a gente criou aqui, ancorada no ponto de entrada, que é o começo. Então vai ser exatamente como ela está aqui. E se eu colocar Anchor to Out Point, ela vai ser ancorada aqui no final. Então esse keyframe vai estar no final, 15 frames para trás vai ter esse keyframe. Então é assim que funciona salvar um preset. Ou você salva ele para a escala inteira, ou para o in point, ou para o out point. A gente quer para o in point. Então eu vou clicar em
Anchor to Endpoint. Vou dar um nome aqui, animação suave de texto e ok. O que aconteceu? Ela veio para nossa janela de efeitos. Fica aqui, ó, em presets. Animação suave de texto. Ó, vamos ver aqui. Tem só o texto suave que está animado. A palavra texto não tá. Mas eu vou clicar, segurar e arrastar para layer de baixo, que é a nossa layer do texto, e soltar. Os nossos keyframes já apareceram aqui com o transformer. E quando eu dou um play, os dois estão animados. O que eu posso fazer é só dar uma diferença de espaço, seleciona a layer de cima, Alt, setinha para a direita, umas 2, 3 vezes. 1, 2, 3. E aí a gente já tem essa animação pronta, com esse delayzinho de entra uma palavra e entra outra palavra. E aí, para ficar igual ficou lá no começo, ou igual aqui, ó, que vai aparecendo conforme eu vou falando cada palavra, é só você sincronizar essas layers com o começo de cada palavra que a pessoa estiver falando. É simples. A gente usou só position e opacity, então parece que é uma coisa muito simples e só dá para fazer isso, mas eu trouxe alguns exemplos aqui mostrando quantas coisas a gente consegue fazer usando essa mesma lógica, usando position, opacity e crop, só cortando as coisas certas. A gente pode fazer letra por letra, que nem nesse caso aqui. Então é o mesmo princípio, eu só dupliquei aqui para cada letra uma layer e essas layers têm o crop e o position. Palavra por palavra, como a gente viu ali, subindo. A gente pode ter palavra por palavra indo da esquerda para a direita. Então, como eu mostrei ali, a gente tem duas propriedades na parte de position, uma para horizontal e uma para vertical. Então, é só você animar a horizontal nesse caso aqui. E aqui, ela está aparecendo a palavra inicial para a palavra final. E se eu quiser que a palavra final apareça primeiro e não a palavra inicial, a gente só inverte. Então, tá vendo que aqui eu tenho a palavra inicial, a palavra do meio e a palavra final. E aqui eu tenho a palavra final, a palavra do meio e a palavra inicial. Eu só inverti a ordem, ó. A escadinha aqui tá de um jeito e aqui tá de outro jeito. E aí a palavra vai aparecer assim, ó. Deixa eu ajustar aqui, ó. Ou assim. É o mesmo princípio, é só você colocar em posição diferente e já muda completamente o que você está fazendo. Então você tem uma gama gigantesca de possibilidades que você pode fazer usando só o transformer, mexendo na opacidade e no position. Eu falei que ia explicar a ordem de hierarquia lá de transformer e crop. Aqui é um ótimo exemplo, porque as palavras vêm entrando, né, da esquerda para a direita. Ó, eu tenho o transformer e tenho o crop, igualzinho a gente fez lá. Crop primeiro, transformer depois. Se eu inverter isso, repara bem aqui. A palavra, ela vem da opacidade, a palavra inteira, tá vendo? E a gente tem o crop, ó. O crop tá exatamente aqui, só que a palavra aparece antes do crop, né? Se eu inverter a ordem, o que vai acontecer é isso daqui. A palavra corta, tá vendo? Então a palavra vem de dentro do crop. O crop vira uma máscara, como se fosse uma janela, a palavra só vai aparecer dentro dele. A ideia é, se eu colocar o crop em cima do transformer, o crop está cortando o transformer também. Ele está cortando tudo o que está abaixo dele. Se eu colocar o crop embaixo, o transformer está animando o crop. Então é isso. A hierarquia no Premiere funciona assim. Tudo o que tiver em cima está afetando o que tiver na parte de baixo dele. Então você pode escolher. Se você quiser que apareça como uma máscara, dessa maneira aqui, você vai colocar o crop em cima para ele cortar o transformer também. Se você quiser que o transformer anime o crop, você vai inverter, que nem a gente inverteu aqui. Então é isso, espero que você tenha gostado desse tutorial. Eu vou deixar um outro vídeo aqui para você que quer trabalhar com edição de vídeo para marketing digital, aprender de vez pelo que o cliente paga e parar de ficar tentando decorar um monte de plugin e não cair nessa guerra que tem aí de programas. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.